bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai falar sobre o ritmo nas narrativas literárias e algumas coisas que a gente deveria pensar sobre isso na hora de escrever um livro. O ritmo num texto narrativo se refere principalmente ao tamanho das frases e dos parágrafos, à quantidade de detalhes e outros elementos que podem deixar a narrativa com uma sensação de estar decorrendo de forma mais ágil ou de forma mais lenta. A escolha do ritmo vai do estilo de cada escritor, mas nem por isso significa que é uma escolha aleatória. Então hoje eu vou mostrar a partir de que a gente pode fazer essa escolha, quais são os elementos que podem influenciar no ritmo do texto, quando que é legal a gente escrever um texto mais ágil ou quando que é legal a gente escrever um texto mais lento. Antes de responder essas questões, eu peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Questão 1. O ritmo e o gênero. Uma coisa que pode interferir na sua decisão de qual ritmo dar ao livro que você está escrevendo é o gênero desse livro. Então, por exemplo, você teve uma ideia de livro, você está em dúvida se seria melhor, seria mais interessante escrever um texto mais lento ou um texto mais rápido, mais ágil, mais dinâmico, mas você sabe que o seu livro é um romance policial, sua ideia é de um romance policial. Então você pode pegar outros livros policiais que já estão publicados, você pode ler aquilo e tentar identificar como é que é o ritmo dessas narrativas. No caso do exemplo, o gênero policial geralmente segue um ritmo mais ágil. A gente pode perceber isso já nos clássicos, por exemplo, nos livros da Agatha Christie, e também é uma característica muito forte nos livros policiais contemporâneos, porque esse é um gênero que na maioria das vezes privilegia o enredo e busca fazer um texto que seja mais transparente, que seja mais tranquilo de ler, que entregue as coisas importantes sem muita enrolação, para poder justamente prender o leitor ali, manter a atenção do leitor durante várias páginas. Então esse ritmo mais ágil é uma certa convenção desse gênero. Então eu peguei uma passagem do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, pra gente ver o ritmo aqui. Enquanto hesitava de pé no corredor de entrada, com tudo isso passando em minha mente, a voz de Caroline se fez ouvir novamente em um tom mais agudo. Afinal, James, o que você está fazendo aí? Por que não entra e toma seu café da manhã? Estou chegando, minha querida, apressei-me em responder. Estava pendurando meu sobretudo. Você já poderia ter pendurado uma dúzia de casacos. Ela estava certa, eu poderia mesmo. Entrei na sala de jantar, beijei de leve o rosto de Caroline, como de costume, e sentei-me diante dos ovos e bacon. O bacon estava um tanto frio. As frases são curtas e objetivas, os diálogos vão direto ao ponto, tudo aqui dá uma sensação de agilidade. Agora, a gente também tem gêneros que convencionalmente adotam um ritmo mais lento, como a fantasia, a ficção científica, a distopia, principalmente quando se tratam de histórias que têm uma construção de mundo muito grande, né? Livros que são focados na apresentação de um universo que o autor criou. O Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, ele é conhecido por fazer descrições muito detalhadas que acabam desacelerando um pouco a narrativa. A gente tem muitas vezes uma sensação de lentidão. Uma distopia que também tem um ritmo mais lento é 1984, do George Orwell. Eu vou ler um pedaço dele. Com os filhos desses, ele pensou, aquela coitada deve levar uma vida horrorosa. Mais 1 ou 2 anos e eles começaram a vigiá-la noite e dia em busca de sintomas de inortodoxia. Hoje, praticamente não há crianças que não sejam horríveis. O pior de tudo era que, por meio de organizações como os espiões, elas eram transformadas em pequenos selvagens intratáveis de modo sistemático, e no entanto isso não produzia nelas qualquer tendência a se rebelar contra o partido. Pelo contrário, elas idolatravam o partido e tudo relacionado a ele. As canções, os desfiles, as bandeiras, as marchas, os exercícios com rifles de brinquedo, o culto ao grande irmão. Para elas, tudo aquilo era uma espécie de divertimento inesgotável. É um parágrafo grande, com frases grandes e muitos detalhes, e é um parágrafo em que basicamente não acontece nada, não tem nenhuma ação ali. É como se o autor desse uma pausa na história para contar com detalhes como funciona algum aspecto desse universo. Porque o ponto alto desse livro não é a história em si, não é o enredo, mas sim o próprio universo que o autor criou. E ele faz com que a gente absorva esse universo aos poucos, dando um ritmo mais lento para a narrativa. Por outro lado, existem gêneros que não têm nenhuma convenção muito definida sobre o ritmo do texto. O gênero romântico, por exemplo, meio difícil a gente dizer que a maioria dos livros românticos tem um ritmo tal, tem um ritmo X, um ritmo Y. Lembrando que quando eu falo de convenções de gênero, não estou falando de regras. Convenção é como as coisas geralmente são feitas na literatura, como geralmente
foram feitas, vêm sendo feitas, mas isso não significa que você é obrigado a seguir convenções. É mais importante entender por que as coisas são geralmente feitas de um jeito do que simplesmente seguir esse jeito cegamente. Questão 2. O ritmo e o narrador. Outra coisa pra gente pensar é em como o ritmo do livro se relaciona com o narrador. Não importa se o narrador é em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ele sempre vai ter uma voz própria, né? Uma voz, um jeito de falar, assim como os personagens, cada um vai ter, idealmente, o seu próprio jeito de falar. Porque cada pessoa na vida real tem o seu jeito de se expressar. Então, pensar em como é a voz desse narrador pode te ajudar a decidir qual ritmo você vai colocar na narração. Um exemplo para isso está no livro O Céu de Roma Negra, do Madison Barreto. Esse é um livro policial adolescente que conta a história de um garoto rico chamado Brian, que depois do divórcio dos pais, ele se muda com a mãe e o irmão mais novo para Salvador. Só que como ele ainda não conhece muito da cidade e ele não gosta muito das pessoas com quem ele convive, ele acaba ficando muito tempo sozinho em casa e ele gosta de ficar olhando no telescópio o céu e também os prédios ao redor e uma favela que fica próxima ali do prédio dele. E numa dessas ele acaba testemunhando pelo telescópio um assassinato. Aí ele faz uma denúncia anônima, só que a polícia acaba não fazendo nada, então ele, pelo sentimento de dever e pela curiosidade, ele acaba decidindo que vai investigar por conta própria aquele assassinato. Esse livro é narrado em primeira pessoa pelo Brian, que, como eu falei, é um adolescente rico, né, de família rica, branco, e durante todo o livro, pelas descrições, pensamentos e diálogos, ele mostra que ele tem consciência do lugar que ele ocupa na sociedade em termos de classe, em termos raciais. Então ele se sente, de certa forma, deslocado dessa vida de elite. Só que a atitude que ele tem em relação a isso não é de enfrentamento. Em vez disso, ele usa muito sarcasmo para demonstrar a repulsa que ele sente pelas pessoas ao redor. Então, o ritmo do texto, ele acompanha essa acidez, ele acompanha essa característica do personagem, esse tédio dele, esse sentimento dele, principalmente no início do livro, que é quando a gente vai conhecendo o personagem antes de acontecer o grande conflito da história. Então, por exemplo, em várias partes em que a mãe tá falando com ele, vem algum parágrafo que diz simplesmente blá 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 e o Uber chegou. Outro exemplo tá nessa passagem. Oi, porteiro, estou descendo. Elevador. Clube. Limpa os olhos e solta um bocejo. Uma mulher aguarda ao lado de fora, próxima à guarita. 40 e tantos anos, pouco mais baixa do que eu, negra e de cabelos crespos na altura dos ombros. Oi, Jacira. Prazer, sou o Brian. Clube. Elevador. 24º piso. Aqui ele vai narrando como se tivesse sem paciência para formular frases maiores. A gente vê que o ritmo do texto ele entra, então, em acordo com as características do narrador. Questão 3. O ritmo e as cenas. O ritmo do texto não é algo que precisa se manter durante todo o livro. Você pode ter cenas que são mais lentas e cenas que sejam mais ágeis. Então, no próprio Céu de Roma Negra, por exemplo, nem todas as cenas elas vão ter aquele ritmo ágil, como eu falei no exemplo anterior, né? Uma boa para ilustrar isso é uma cena em que o Brian ele tá passeando no Pelourinho com uma outra personagem, enquanto procura uma pista para investigação. Essa cena, ela se desenvolve num ritmo mais lento do que muitas outras, do que a maioria das outras, porque a proposta do livro é justamente mostrar esse retrato de Salvador. Então, para isso, nessa parte, o autor ele faz descrições mais minuciosas, fala curiosidades sobre os lugares onde os personagens estão passando, essas coisas. Ele desacelera o ritmo porque é uma cena em que essas preocupações de criar essa imagem de Salvador são maiores do que as preocupações de avançar a história. A Rua Maciel de Baixo concentra uma série de lojinhas de artesanatos e souvenirs. O famoso bloco de carnaval Olodum exibe seus produtos num casarão vermelho. Sara adquire um pingente dourado e pede que eu bote em seu pescoço. As pinturas em cerâmica retratam símbolos africanos, paisagens brasileiras, rostos de pessoas e personagens da Disney. Ao meio-dia, a sensação térmica no Largo do Pelourinho é de 40 graus Celsius. O ruído de turistas conversando em diversos idiomas se mistura aos gritos de vendedores de água de coco, geladinho e refrigerante. Sara me obriga a erguer os braços e sorrir para uma foto. Ela aponta a Casa Azul com o banner do Michael Jackson e diz que 22 anos atrás o astro pop gravou aqui o clipe de They Don't Care About Us. Não vejo armários, compro R$10 em bugigangas e posso visitar a sacada onde o Michael dançou. Então é interessante porque a cena ela meio que leva o leitor a fazer turismo também. Questão 4.
O ritmo e os diálogos. A forma como os diálogos aparecem também modifica o ritmo. Muitas vezes os diálogos no discurso direto dão mais agilidade para o texto, principalmente se forem frases curtas, né, falas curtas dos personagens. Lembrando que discurso direto é quando a fala aparece do jeito como o personagem falou, geralmente depois de um travessão ou entre aspas, enquanto o discurso indireto é quando a fala aparece indiretamente no meio da narração. Por exemplo, fulano se despediu e disse que ia embora. Então, pra gente ver como o formato dos diálogos afeta o ritmo, eu vou ler um trecho de A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Nesse livro existem algumas cenas em que a personagem conversa com o espelho. Na verdade, é um modo de mostrar os pensamentos dela, só que quando o autor coloca esses pensamentos no formato de um diálogo no discurso direto, com frases curtas, ele consegue um dinamismo muito maior do que se ele colocasse aquilo como narração. Juízo, repetiu o inimigo rachado, mais cruel que de costume. Ah, o juízo de Isabel. Ah, a paixão de Isabel. Ah, o amor de Isabel. Juízo. Esse juízo eu já perdi junto com o amor que nunca terei. Você perdeu foi a vontade de lutar por aquilo que você quer. Ah, Cristiano, Cristiano, será que tudo que tenho feito não foi lutar por ele? Você luta pela vitória de outro exército, o exército de Rosana. É o único que tem chance. O meu não pode ganhar nenhuma batalha. O que os outros têm que o seu não tem? Rosana é linda e eu sou feia. Ninguém nunca lhe disse isso. E que eu sou linda, alguém disse? Outra coisa interessante que os diálogos no discurso direto podem fazer em prol desse dinamismo é revelar as ações dos personagens sem que as ações estejam de fato sendo descritas na narração. Ou seja, as ações dos personagens podem ficar implícitas no meio das falas. Isso acontece, por exemplo, num diálogo em O Céu de Roma Negra, em que a personagem faz um misto quente, só que a narração não diz que ela fez um misto quente. A gente entende isso a partir do diálogo. Se quiser, eu preparo um misto quente pra você. Se a senhora insiste, sem presunto, por favor. Meu neto também não gosta de presunto. Eu nem posso ficar me empanturrando dessas coisas, faz mal pra minha saúde. Tô te achando muito magrinho, meu filho. Tem quantos anos? Faço 17 no dia 25 de março. Dia de São Dimas. Não lembro deste santo. Oxe, não sabe? O bom ladrão crucificado ao lado de Jesus que se arrependeu no último minuto. Ah, verdade. Carmen sorri. Lembro quando Arthurzinho tinha sua idade. Ele sempre foi um menino forte, adorava jogar bola. Se deixasse, não largava nem pra dormir. O pai queria que seguisse carreira. Ele veio morar comigo uma época para treinar no Bahia, mas foi dispensado. Sua mãe arruma mais filhos? Eu tenho um irmão de 8 anos, Daniel. Diferença boa de idade. É recente a mudança da sua família para Coqueiros? Nunca vi você por aqui antes. Meus pais se divorciaram. Minha mãe trouxe a gente de Campinas pra cá faz 20 dias. Agora ela trabalha com meu tio. Qual o nome dele? Celso Carneiro. O advogado? É. Outro dia eu vi ele no jornal defendendo uma empresa. Não lembro qual era o motivo. O misto tá pronto. Esse grill esquenta depressa. Mas também é importante lembrar que nem sempre o discurso direto vai acelerar o ritmo da narrativa. Um grande exemplo disso é o livro Reprodução, do Bernardo Carvalho. A maior parte desse livro são falas de personagens, só que não são diálogos, são monólogos gigantescos, ininterruptos, que dão pra essa narrativa um ritmo muito lento, muito até arrastado. O que é que você acha? Me diz. O que é que você acha que ele disse? O que é que você acha que ele teria a dizer que você ainda não me disse? E o que é que você queria que eu dissesse? O que é que você está esperando? Uma revelação? Pela sua cara, não está? Melhor. Então vamos ao que interessa, porque parece que chegamos a um impasse. Que aliás já vinha se anunciando há meses, desde que você chegou aqui. Ou não? O que foi que eles te disseram? Não disseram nada? Eu realmente não queria ver você passando por isso. Você sempre contou com o meu apoio. Apoio não é a palavra, com a minha discrição. Desde o começo. E é interessante aqui porque a personagem fala com frases curtas, só que isso não significa que essa narrativa é ágil. Então a gente vê que existem muitas formas de se escrever diálogo no livro e muitas formas de você afetar o ritmo da sua narrativa, do seu texto, através do diálogo. Questão 5. O ritmo e o hibridismo de formas. Às vezes você também pode modificar o ritmo quando coloca no meio da prosa algum outro formato, tipo mensagem de WhatsApp, notícia de jornal, e-mail, formatos diferentes. A gente diz hibridismo porque é uma mistura mesmo do formato literário com formato não literário. Uma notícia de jornal, por exemplo, é uma forma não literária,
que se você colocar ali no meio do seu texto literário, geralmente aquilo pede mais atenção do leitor do que se você simplesmente resumisse a tal notícia na narração. Em O Céu de Roma Negra, a gente vê esse hibridismo várias vezes. Algumas vezes ele diminui o ritmo da narrativa, por exemplo, quando interrompe o curso do enredo para transcrever, entre aspas, um documento que os personagens encontram. E outras vezes ele acelera o ritmo, por exemplo, num capítulo que é todo por meio de uma conversa no grupo de WhatsApp. Então essa mistura de formatos pode criar efeitos muito interessantes e, em geral, vão afetar o ritmo da sua narrativa. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal. Se você se interessou pelo Céu de Roma Negra do Madison Barreto, é só você vir aqui no primeiro link da descrição que você pode conhecer mais e comprar o livro. E até a próxima!